do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana. E eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos os nossos estudantes da educação básica, de diferentes escolas aqui na Bahia, e a gente sabe que tem gente até de outros estados nos assistindo e acompanhando esse momento especial. E damos também as boas-vindas e o agradecimento aos professores também da educação básica, que nos ajudou, de alguma maneira, a organizar e promover esse momento. Essa é a nossa quarta mesa, e hoje nós estaremos especificamente tratando de um tema muito importante para compreendermos as diferentes relações discursivas da nossa sociedade. E o tema da mesa de hoje é o que dizem os corpos, discurso, gênero e YouTube. Não sei se vocês já ouviram falar por aí de que o corpo fala, mas fala de tantas maneiras e significa de tantas formas que efetivamente nós podemos pesquisar, compreender esses discursos e como é que se dá todo um funcionamento discursivo, ideológico e perspectivas tantas que a gente pode, de fato, apreender ao analisar, né, o corpo, seja ele na música, seja ele em vídeos, e em diferentes formas a gente pode observar isso. E é justamente isso que irão fazer, né, as nossas participantes, que são professoras e que são também mestrandas e participantes do nosso PPGEL, que constitui o PPGEL da UFS, que é Daniela Barreto, que vai falar sobre o discurso sobre a mulher magnética em vídeos do YouTube, e a Fernanda Barreto Neri, que vai falar sobre corpos que se cantam, videonarrativas das margens, e a professora Kate Rayane, que vai falar sobre Don't Start Now, mulher, corpo e discurso na música pop. E nós estaremos efetivamente participando nessa ordem, ok? Eu vou falar, como o Lucas falou aí, né, sobre o discurso da mulher magnética em vídeos do YouTube. Eu estudo discurso sobre a mulher e nós, analistas do discurso, não tomamos a língua no sentido de idioma, da gramática, da estrutura, né, mas pensamos no funcionamento discursivo, que inclui, além do linguístico, questões históricas, relações de saber e poder. E hoje nós vamos ver um pouquinho, né, desse discurso que circula sobre a mulher, o discurso que é produzido socialmente sobre a mulher. Então, para começar, eu coloquei aqui um questionamento para que a gente possa refletir um pouquinho, né, sobre quem é a mulher hoje. O que é dito sobre a mulher no momento atual, né? Vamos pensar aí. Eu coloquei aqui algumas coisas que costumamos ouvir, né? Ela é independente, ela pode tomar decisões, ela é empoderada. Então, são algo que a gente, né, entre muitas outras coisas, é claro, que a gente escuta aí atualmente sobre a mulher de hoje. Mas eu trouxe aqui alguns discursos que circularam em temporalidades passadas, né, que também falam sobre a mulher. Aqui, por exemplo, nós temos o discurso que está no livro de Efésios, né, na Bíblia, entre muitas outras passagens que também falam sobre a mulher. Aqui nós vimos, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, a gente percebe aqui, em um livro bastante antigo, né, que foi produzido aí logo nos primeiros séculos depois de Cristo,
que coloca essa mulher numa posição subalterna em relação ao homem, né? Então, o homem é o cabeça, o homem é quem decide, né? Então, a mulher está numa posição subalterna em relação a ele. Eu trouxe aqui também outros discursos, né, que circularam aí em revistas mais recentes, né, da década de 50 e 60, que também falam sobre a mulher. Então, aqui temos: o noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele é quem decide, sempre. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto sem questioná-lo. Então, nós podemos perceber aqui, né, nessas passagens, que, mais uma vez, a mulher se encontra nessa posição subalterna em relação ao homem. Então, o homem é aquele que toma a decisão, né? A mulher não deve questioná-lo. E esse discurso não é muito antigo, né, quanto o livro da Bíblia. Ele é mais recente, da década de 50 e 60. E agora eu trouxe um discurso mais atual, né, sobre a mulher de hoje. Então, ser mulher hoje, o papel da mulher na atualidade. E esse textinho aqui eu retirei de um site, né, de Samara Jorge, que é uma psicóloga, e ela fala um pouquinho sobre a mulher de hoje, né? Ela diz assim: até algum tempo atrás, mulheres não tinham o direito de fazer escolhas. Sequer podiam escolher os próprios parceiros. O surgimento da pílula anticoncepcional e o movimento feminista quebraram paradigmas e trouxeram uma nova consciência sobre o feminino. Isso foi importante para questionar uma nova visão de mundo que vigorou até os anos 60. Mudamos nosso posicionamento na sociedade e passamos a desempenhar um novo papel, muito mais presente e ativo. A partir daí, passamos a acreditar na ideia de que, para sermos fortes, bem-sucedidas e conquistar respeito, deveríamos ser e agir dentro do padrão masculino vigente. Isso demonstra o quanto os valores da sociedade patriarcal estavam arraigados à consciência das próprias mulheres. Sim, pois há um pressuposto subliminar de que ser homem é ser melhor. Então, seremos como eles. Bom, aqui é apenas uma parte, né, desse texto que ela desenvolve lá sobre ser mulher hoje. E a gente pode perceber que aqui ela já apresenta uma nova visão de mulher, né? Uma mulher que rompe com esse posicionamento que a gente percebe nesses discursos aqui que circularam em outras temporalidades. Então, ela fala de uma quebra de paradigma, né? Ela fala aqui dessa visão de mundo, né, que vigorou até os anos 60, essa visão que colocava a mulher nessa posição. Ela fala que a mulher hoje pode fazer escolhas, que antes não podia escolher os próprios parceiros, mas que hoje já pode, né? Então, nós podemos perceber aqui, ela fala que, mais uma vez, né, algo que também é importante, somos muito mais presente e ativo, né, o nosso papel de mulher hoje. E falando desse tempo de hoje, nós encontramos aí também um conceito de mulher magnética em vídeos que circulam no YouTube, e há também um site, né, com o mesmo nome que está vinculado ao canal do YouTube, e o nome do canal é Mulher Magnética, né, então essa mulher magnética se refere à mulher de hoje. E esse canal, ele foi criado por uma coach, né, e nele ela dá dicas para as mulheres. E lá no site, que também tem o mesmo nome, ela diz, né, por que ela criou o Mulher Magnética. Então, ela responde para ajudar mulheres comuns a se transformarem em mulheres empoderadas, poderosas e com magnetismo incomparável, capazes de conquistarem o melhor relacionamento das suas vidas e serem a protagonista da própria história. Então, aqui nós vimos que ela fala da mulher comum e da mulher magnética, né? Então, o que seria uma mulher comum? Então, supomos que essa mulher comum é o oposto da mulher magnética. E a mulher magnética é aquela que é protagonista, né, empoderada, que é protagonista da própria história. Então, destacamos aqui duas ideias que estão relacionadas a essa mulher magnética, que é a mulher de hoje, né? Empoderamento e protagonismo. Bom,
Para que vocês vejam um pouco mais sobre essa mulher magnética, né, esse convite que ela faz para que a mulher se torne magnética, eu vou passar aqui um trechozinho de um vídeo para que vocês possam ver, né, nesse vídeo que tem o título Mude Sua Vida. Ela faz um convite para que as mulheres venham a se tornar magnéticas, né? A maioria das pessoas pensa que o seu mundo interno é um reflexo daquilo que acontece no seu mundo externo. Mas elas estão enganadas. Nós conhecemos uma mulher de meia idade ou de mais idade que está aí vivendo amargurada, relaxada fisicamente, até na higiene, solitária, sim, vivendo, amiga linda, de fofocas e falando mal de todo mundo o tempo todo, vendo o mundo e as pessoas de uma forma negativa. Não. Elas se tornaram pessoas assim devido à frustração de não serem quem elas nasceram para ser. Essas pessoas não viveram o que tinham vontade de viver, não agarraram as oportunidades, ignorando muitas vezes a velocidade do tempo, e elas não tiveram forças de se libertarem delas mesmas, vivendo então a expectativa dos outros, a expectativa dos pais, dos namorados, amigos, maridos, filhos, e muitas vezes esperando que as coisas à volta delas mudassem, para só então elas mudarem. Saiba que é totalmente possível se reconstruir, se transformar, mudar absolutamente tudo. Abra sua mente, vamos pensar fora da caixa. Bom, então a gente percebe aí, né, que ela faz esse convite para a mulher sair desse lugar que está ali fazendo o que ditam para ela fazer, né? Ela não é ela mesma, ela não é o que ela nasceu para ser. Então, ela no final ela diz, vamos pensar fora da caixa, né? Então, ela faz um convite para que a mulher saia desse padrão, desse paradigma, né, que foi estabelecido socialmente, e que ela possa ser ela mesma, né? Eu trouxe aqui mais um peixinho de outros vídeos que ela fala também sobre essa mulher magnética. Ela diz que uma mulher que é magnética e poderosa, ela nunca é uma mulher que vai ter o objetivo único e principal de, na vida dela, seduzir, conquistar e casar com o homem. Então, eu destaquei aqui algumas partes, né, porque levando em consideração aqueles discursos que circularam em outra temporalidade, que falavam sobre a mulher, que colocavam a mulher em uma posição subalterna em relação ao homem, a gente percebe que o objetivo da mulher, o principal objetivo da vida dela era encontrar um casamento, né? Porque durante muito tempo a mulher não podia estudar, não podia trabalhar, então só lhe restava mesmo encontrar um bom casamento, né? E levando em conta, claro, que essa decisão não cabia a ela, afinal ela era escolhida. Quando ela diz que essa mulher magnética, a mulher de hoje, não tem esse objetivo único e principal, né, ela considera que esse ainda é um objetivo da mulher. Então, a mulher, apesar de outras conquistas, apesar de ter rompido, né, com esse paradigma supostamente rompido, né, ela destaca que ainda é um objetivo na vida, ainda que não seja o único e principal, é um objetivo, a mulher seduzir, conquistar e casar com o homem. Ela diz ainda em um outro vídeo, né, que ser, amiga linda, uma mulher de verdade, e aí ela traz essa ideia de verdade aqui também, né, o que seria uma mulher de verdade, né? Então, é algo que esse mulher de verdade está associada com mulher magnética, né? Então, me ouve, primeiro, não dependa de homem. E a gente vê em um outro momento, eu coloquei aqui um trechinho apenas do vídeo, né? Que ela fala ainda sobre essa mulher magnética. Dona, você já pensou? Existe sim um passo a passo programado e algo lá muito especial que você vai e faz, e que o homem cai de 4 por você? Amiga linda, senta logo o coração desse homem. Faça a coisa certa. Quando você conhecer esse homem, existe um comportamento que você deve ter. No outro dia, existe uma frase que você deve dizer e, posteriormente, uma sequência padrão, um roteiro criado, amiga linda, e testado por mim, que faz com que o homem
se apaixone por você. Minha amiga linda, ali vai ter para você um passo a passo roteirizado, com as sugestões de frases que você vai mandar para ele, com o comportamento que você vai ter, com aquilo que você vai ter que dizer para ele pessoalmente, com a postura que você vai adequar quando estiver pessoalmente com ele, para que você, amiga linda, consiga entrar no inconsciente desse homem. Bom, aqui ela divulga o curso dela, né, que é Mulher Magnética, é um curso oferecido para as mulheres, é um curso pago, né, oferecido para as mulheres se tornarem magnéticas e assim conquistarem o relacionamento que elas desejam para a vida dela. Bom, nós podemos perceber aqui que ela fala de um roteiro, né, um roteiro que foi testado e aprovado por ela. E esse roteiro dita o que a mulher deve fazer, né? Então, tem algo que ela deve dizer, tem algo que ela deve fazer, um comportamento, né, que ela deve ter, tudo isso para que ela conquiste o homem. Mas nós podemos questionar aí, né? Ela faz esse convite para que a mulher pense fora da caixa, para que a mulher se torne magnética, ou seja, uma mulher com empoderamento, uma mulher com protagonismo, mas, ao mesmo tempo, existe um roteiro que a mulher deve seguir, né? Tem um comportamento, então a mulher não pode fazer o que ela quer. Para que dê certo, para que esse relacionamento realmente dê certo, ela tem que fazer, ela tem que ter um determinado comportamento, ela tem que dizer a coisa certa. Então, existe todo um roteiro que foi testado e aprovado, né? Por essa coach. Então, é um questionamento que eu levanto aqui. Esse discurso que propõe aí esse empoderamento, esse protagonismo da mulher, realmente propõe isso? Né? De fato, é um empoderamento, é um protagonismo? Será que essa mulher de hoje, que já está aí, né, rompendo com alguns paradigmas, como a gente viu lá no texto de Samara Jorge, que ela fala que houve alguns acontecimentos históricos, né, que contribuíram para essa quebra de paradigmas, como a criação da pílula anticoncepcional, movimentos feministas. Então, tudo isso aí contribuiu para a mudança do discurso em relação à mulher, né? Então, hoje se fala em mulher empoderada, mulher protagonista. E será que, de fato, esse discurso propõe o empoderamento da mulher? Bom, ela disse aí que esse roteiro foi testado e aprovado por ela. E quem é ela, né? Quem é que fala sobre a mulher hoje? De onde ela fala? Para quem ela fala? Bom, nós temos aí a psicóloga, né, Samara Jorge, e temos a Vanessa de Oliveira, que é essa coach que apareceu aí nos vídeos, né, que criou esse conceito de mulher magnética. Ela é coach, é psicanalista, sexóloga, escritora, ex-prostituta. Então, vejam que tanto a Samara Jorge quanto a Vanessa de Oliveira estão ocupando uma posição que legitima o discurso delas. Então, Vanessa de Oliveira, enquanto coach, enquanto psicanalista, enquanto sexóloga, possui um saber que dá a ela o direito de falar, né? De criar um roteiro, de testar e aprovar esse roteiro, né? E assim vai se criando uma identidade para a mulher de hoje. Então, esse discurso sobre a mulher cria uma identidade para ela, né? Esse discurso sobre a mulher de hoje cria uma identidade, propondo um empoderamento, propondo um protagonismo, mas é algo que a gente deve questionar. É de fato um protagonismo? É de fato um empoderamento? E eu coloquei aqui, né, alguns depoimentos que aparecem lá no site dela, falando sobre de mulheres que fizeram esse curso e que atestaram, né, se deu certo, se não deu certo. Então, essa primeira aqui diz o seguinte: as dicas dessa mulher é infalível. Sou a prova viva disso. Segui todas as dicas dela quando eu estava conhecendo meu marido e em menos de um ano eu me casei com ele. E estamos esperando um baby. Tudo num piscar de olhos. Um segundo depoimento diz: eu já encontrei meu príncipe quando eu tinha desistido de tudo. De casar, formar uma família, de ter um relacionamento. Quando menos imaginei, conheci meu príncipe. Mas antes segui todos os conselhos de Vanessa. Passei 2 anos sozinha. Foi até bom que me concentrei nos estudos, meu trabalho e vivia muito bem sozinha. Na minha casa, não faltava de nada. Então, aqui tem muitas coisas que a gente pode analisar nesse discurso, né?
Primeiro, ela traz essa ideia aí de príncipe, né? Então, pensando no homem como aquele príncipe que aparece lá nos contos de fada, nós podemos perceber aqui que quando ela fala que deu certo porque ela seguiu o passo a passo de Vanessa, né? Deu certo porque antes ela seguiu todos os conselhos e ela já tinha desistido porque tudo estava dando errado. Então, a partir do momento que ela conseguiu, ela se encaixou nessa identidade aí de seguir um roteiro, de ter um comportamento, de dizer a coisa certa, tudo funcionou para ela. E ela diz aqui, quando ela fala que passou 2 anos sozinha, ela diz, foi até bom. Quando ela emprega esse até aqui, a gente consegue perceber que a ideia de ficar sozinha não é bem vista pela mulher. Não é algo que se esperava ser bom, né? Porque a mulher busca ainda ter esse objetivo de casar, né? De ter isso, como Vanessa disse, a magnética não deve colocar isso como objetivo único e principal. Mas aqui a gente percebe que ela diz que foi até bom, porque ela pôde se centrar em outras coisas, né? Que aparentemente para ela estavam em segundo plano, como os estudos, o trabalho, e a ideia também de que o homem é o provedor, né? Então, ela estava sozinha, mas para ela não faltou nada. Apesar de ela não ter um homem, não faltou nada para ela. Bom, então temos mais um terceiro depoimento. Depois da Vanessa em minha vida, posso afirmar que meus relacionamentos mudaram uns 80% para melhor. Os outros 20% agora só depende de mim. Então, vimos aqui que essas, né, entre muitas outras mulheres, já testaram aí o curso que Vanessa oferece, né, e cria uma identidade para a mulher, ditando o que a mulher deve fazer, é uma forma, né, de poder, de governo sobre essas mulheres. Porque por meio de um discurso de saber, um discurso, né, legitimado de saber, ela, como coach, psicanalista, sexóloga, com todo esse repertório, e ela tem um saber que permite criar uma identidade e, assim, ter um certo governo sobre outras mulheres, né, que vão seguir esse roteiro testado e aprovado por ela. Bom, então eu trago aqui alguns questionamentos para a gente refletir acerca desse discurso, né, sobre a mulher. Será que realmente as mulheres podem fazer escolhas? Até que ponto elas podem escolher, né? Porque há não muito tempo atrás, a gente percebia que a mulher não podia fazer escolhas, mas o discurso atual diz que ela pode sim fazer escolhas. Mas essa escolha, como nós podemos perceber aí, né, ela pode fazer escolha, mas ao mesmo tempo ela tem que se encaixar em uma identidade, né, em uma subjetividade. A mulher magnética é realmente empoderada, né, como ela diz, a mulher magnética é aquela que é empoderada, que é protagonista. Então, será que, de fato, a leitura que a gente pode fazer desse discurso é realmente um discurso de empoderamento? Então, ela é protagonista da sua própria história? Será que a mulher é, de fato, a protagonista? Porque percebam que no segundo vídeo, né, no segundo trecho, ela fala que você deve entrar logo no cérebro do homem, né? Então, fazer com que ele queira. Na verdade, ela quer dizer que eu estou falando isso porque em outros vídeos aparece, né, essa ideia de que a mulher tem que fazer, seguir todo um roteiro para fazer com que ele escolha ficar com ela. Ele vai pensar que é ele que está escolhendo, mas na verdade é ela que o conduziu a essa escolha. Então, a mulher se libertou do discurso que a colocava em uma condição de agradar o homem e de ser escolhida por ele? Será que, de fato, houve esse rompimento, como é proposto por esses discursos que circulam atualmente? Será que, se Vanessa propusesse em seu curso Mulher Magnética uma igualdade entre homens e mulheres, os relacionamentos dariam certo? Será que se a mulher pudesse fazer, dizer o que ela quisesse, ter o comportamento que ela quisesse, não se encaixasse nessa identidade, né, nessa subjetividade da mulher magnética, será que daria certo os relacionamentos, como nós vimos aí em depoimentos, né? E, então, a gente pode perguntar, finalmente, será que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa? Ou será que existe um controle do que as pessoas podem dizer? Então, será que Vanessa poderia propor algo diferente?
algo que de fato rompesse com todo esse discurso que circulou em diferentes temporalidades sobre a mulher? Bom, há um filósofo chamado Michel Foucault, né, que fala o seguinte, em sua obra, A Ordem do Discurso, ele diz o seguinte: em toda a sociedade, a produção do discurso é simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm o papel de exorcizar-lhes os poderes e os perigos. Bom, então, o que ele quer dizer aqui é que nem tudo pode ser dito, né? Então, as pessoas não podem falar de qualquer coisa que esteja fora da ordem. Existe uma ordem que determina qual é o lugar da mulher, o que é que pode ser dito a respeito da mulher. Então, existe um certo controle, uma certa seleção, né, um filtro do que pode se dizer. Então, os discursos são organizados na sociedade, são redistribuídos, né, por vários procedimentos que vão controlá-lo. E, entre muitos procedimentos, por exemplo, se encaixa aí o da loucura, por exemplo, a razão e a desrazão. Se Vanessa de Oliveira propusesse algo muito diferente daquilo que foi dito a todo momento sobre a mulher, certamente ela seria muito questionada, porque as pessoas iriam achar que não haveria sentido, que ela não teria razão, né? Então, a análise que eu deixo aqui, né, e vocês podem continuar refletindo sobre essas questões que eu levantei aí, né, e pensando nesse sentido do controle dos discursos, né, socialmente. Nem tudo pode ser dito. Bom, e aqui são apenas algumas referências que eu utilizei para essa análise, essa apresentação.